Brasil é governado por homens e por forças inferiores ao próprio povo do Brasil. Pela fraude, pela corrupção, pelo engano, pela propaganda mentirosa, tem se imposto ao Brasil um domínio que já dura há mais de 20 anos e que precisa terminar. Entre o período de 1889 até 1930, teve início a República dos Bacharéis, também ficando conhecida como a Primeira República, República Maçônica, República da Bucha e República do Café com Leite. O nome República dos Bacharéis se deu em virtude de todos os presidentes civis daquela época serem bacharéis em direito. Quase todos também eram maçons e membros de uma sociedade secreta maçônica da Faculdade de Direito de São Paulo, conhecida como a Confraria da Camaradagem, ou Bucha, criada pelo professor Julius Frank. Os candidatos de oposição à presidência da República também foram maçons. Rui Barbosa, 3 vezes candidato. O grão-mestre Lauro Sodré, 2 vezes candidato. E Nilo Peçanha, candidato em 1922. Na República Velha houve 3 presidentes militares, todos os 3 maçons. Dos presidentes civis, 3 deles foram paulistas, 4 mineiros, 2 fluminenses e 1 paraibano, Epitácio Pessoa, que foi o único presidente civil que não pertenceu à Bucha. 2 presidentes eleitos não assumiram a presidência, Rodrigues Alves em 1918 e Júlio Prestes em 1930. Afonso Pena morreu antes do mandato e Delfim Moreira enlouqueceu. 2 eram republicanos, históricos, 4 eram ex-monarquistas. Na República Velha, a Constituição brasileira já dizia que o voto era universal. Mas o conceito de universo daquela época era bastante limitado. Neste universo não estavam as mulheres, os pobres, os analfabetos e até os militares de baixa patente. Se bem que votar não é assim grande coisa, não. De 1894 a 1930, quem decidia a política eram os fazendeiros, mais conhecidos como os coronéis. Durante 36 anos, eles elegeram o presidente da República. Todos os estados tinham suas oligarquias estaduais, mas isso não significava muito. Afinal, oligarquia significava governo de poucos, ou seja, somente latifundiários que tinham ligações com o Estado se beneficiavam com a política brasileira. Todos os estados tinham suas oligarquias dominantes. Porém, as 2 oligarquias mais fortes eram a do estado de São Paulo e a do estado de Minas Gerais, grandes produtores de café e de leite. Naquela época só existiam partidos políticos estaduais ligados a estas oligarquias. Assim, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro combinavam entre si para eleger um candidato que os beneficiasse, momento este em que ficou conhecido como a política do café com leite. Para melhor governabilidade, o presidente Campos Salles montou um esquema chamado de política dos governantes, no qual todos os governantes do país deveriam apoiar o presidente em exercício em troca de favores e para não sofrerem danos políticos. O coronelismo se destacava nesse tempo. Os coronéis eram latifundiários que tinham força política em âmbito municipal. Eles mandavam no prefeito, no padre, nos vereadores, no delegado, no juiz, nos comerciantes e em toda a cidade ou região. Como o voto era direto, mas não secreto, os coronéis controlavam em quem as pessoas votavam. Eles formavam um curral eleitoral, obrigando as pessoas a votarem em seus candidatos. Como as pessoas dependiam diretamente dos coronéis, obedeciam. Por isso, se falava em voto de cabresto. Em nível econômico, o Brasil estava preso em uma dominação cafeeira paulista, apesar de haver borracha na região amazônica e também em outras culturas do país. O café chegou a ser mais de 70% das exportações brasileiras, e isto focava uma atividade econômica que trouxesse melhor distribuição de renda, e isso fazia do Brasil um país agrário. A política dos estados impossibilitava a oposição esquerdista na política brasileira, uma vez que os representantes populares eram escolhidos mediante pactos entre o governo federal e as elites estaduais, legitimadas por eleições fraudulentas, sem espaço para candidatos independentes de esquerda. O único momento em que a política dos estados falhou foi quando Afonso Pena morreu, durante a sua presidência, e o controle de sua sucessão presidencial caiu nas mãos de Nilo Peçanha.
Foi então eleito para governar o Brasil de 1910 a 1914 o militar Hermes da Fonseca, momento esse que ficou conhecido como a política das salvações, resultado de 4 anos de guerra civil, onde se tentava, com o apoio do governo federal, a derrubada de todos os presidentes dos estados, que não apoiaram a eleição de Hermes da Fonseca. Durante esse período ocorreram grandes revoltas no país: revolta da Chibata, revolta da vacina, guerra do contestado, revolta dos 18 do Forte de Copacabana, movimento tenentista e, finalmente, a Revolução de 1930, que colocaria este regime abaixo. No campo da economia foi um período de modernização com grandes surtos de industrialização, como o ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, a economia comunitária dominada pela cultura do café até a quebra da Bolsa de Nova York em 1929.